nós vamos trabalhar hoje falando sobre ser coluna na obra de Deus, ser coluna do templo de Deus. Para isso, irmãos, eu queria ler 3 textos bíblicos. Então, se você tiver com a sua Bíblia, com o seu celular, com o seu smartphone, com o seu iPhone, vamos lá. Nós vamos ler inicialmente o texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Então, para quem já está acostumado, o nosso culto de quarta, ele tem uma temática mais de estudo, de ensino. Então, acompanhe conosco a leitura bíblica. Então, nós vamos ler agora Apocalipse capítulo 3, versículo de número 12. Se você achou aí, irmãos, digam amém e me espere, porque eu não achei ainda. Diz assim o texto: eu farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Vamos ler também, irmãos, lá no Antigo Testamento, mais 2 textos. O livro de 1 Reis, ou primeiro livro dos Reis, capítulo 7, versículo de número 21. Então vamos lá, Antigo Testamento, primeiro livro de Reis, capítulo 7, versículo de número 21. Quem encontrou, digam amém. Diz assim, versículo 21. Ele levantou as colunas na frente do pórtico do templo, deu o nome de Jaquim, a coluna do sul, e de Boaz, a coluna do norte. Os capitéis do alto tinham a forma de lírios, e assim completou o trabalho das colunas. Último texto para a gente entrar aqui na mensagem. Livro do profeta Jeremias. Hoje todo mundo lendo a Bíblia em casa, hein? Livro do profeta Jeremias, capítulo 52, versículos de número 21 a 22. Então vamos lá, o livro do profeta Jeremias, capítulo 52, do versículo 21 ao 22. Diz assim, vamos lá, 51, versículo 21 e 22. 52, 21 e 22. Essas coisas não podem acontecer ao vivo, né, irmãos? Cada uma das colunas tinha 8 metros e 10 centímetros de altura e 40 centímetros na circunferência. Cada uma tinha 4 dedos de espessura e era oca. O capitel de bronze no alto de uma coluna tinha 2 metros e 25 centímetros de altura, e era ornamentada com uma peça entrelaçada, com romãs de bronze em volta de todo o bronze. A outra coluna tinha igualmente romãs e lírios. Ok, meus irmãos? Amém? Vamos orar mais uma vez? Se você puder, feche os teus olhos e peça para que o Senhor fale conosco de uma forma especial. Pai, obrigado pela tua palavra, que o Senhor nos inspire na meditação dela e que o Senhor venha abençoar cada um que a ouve agora. É a minha oração e eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A nossa meditação de hoje, meus irmãos, é sobre ser coluna no templo de Deus. Todas as vezes que eu lia esse versículo, e todas as vezes também que eu ouvia pregações sobre esse versículo, a perspectiva era de que nós nos tornaríamos colunas dentro da obra de Deus,
que trariam sustentação para a obra de Deus. E assim eu ouvi muitas vezes, e assim eu acreditava, e assim eu cheguei até a ensinar e a falar, que Deus queria que cada um de nós, os seus servos, fôssemos colunas de sustentação da sua obra, colunas que sustentariam a igreja. E obviamente você não precisa ser um profissional para saber que uma coluna serve para quê? Para trazer sustentação. Então, geralmente uma coluna, ela sustenta alguma coisa. Então você não precisa ser especialista para saber disso. Então, se nós fizermos uma leitura superficial desse texto de Apocalipse, nós podemos pensar isso, que coluna no templo de Deus, ou coluna na obra de Deus, é aquele que sustenta, que oferece sustentação para a obra. Mas quando a gente pega o pano de fundo com o qual João se baseou para escrever essa promessa, a gente vê que ele se baseou no templo de Salomão e nas colunas do templo de Salomão. Então, a gente vai colocar daqui a pouquinho, vamos colocar aqui na tela, você vai conseguir visualizar aí na sua casa, que no templo que Salomão edificou, tinham na entrada principal 2 colunas. Essas 2 colunas do templo de Salomão, elas tinham o nome de coluna de Boaz e colunas de Jacã. Boaz e Jacã. Então a gente leu que elas eram colunas altas com cerca de 8 metros de altura e no seu topo ela tinha uma circunferência de mais ou menos 8 metros, e dentro dela ela tinha uma rede decorativa de romãs e lírios, feita toda de bronze. Mas quando você olha para essa coluna, a coluna de Boaz e a coluna de Jacã, se você reparar aí na imagem, você vai ver que essas colunas não estão sustentando nada. Não são essas colunas que dão sustentação ao templo de Deus. E o que essa realidade está demonstrando para nós? Que essa coluna do templo de Deus, essas colunas, a coluna de Jacã e a coluna de Boaz, Jaquim ou Jacã, seja qual das duas pronúncias esteja correta, elas não eram colunas de sustentação, mas elas eram colunas de adorno. Elas eram colunas que adornavam, que enfeitavam a entrada do templo. E a partir daí, nós começamos a entender uma outra realidade do que João estava escrevendo ali na sua carta, do que é ser de fato coluna no templo de Deus. Para ilustrar isso, eu queria compartilhar uma experiência pessoal que aconteceu comigo recentemente e que dá fundamento àquilo que eu estou ensinando para vocês. Na verdade, foi uma experiência que ilustra bem o que eu estou compartilhando com os irmãos hoje. Agora, no período do carnaval, nós tivemos um acampamento, um retiro aqui com a nossa igreja. E os retiros são maravilhosos, né? E acredito que o Senhor ali já estava nos preparando para esse tempo, porque ali foi um tempo de unidade, um tempo de proximidade, de comunhão, que beirou a perfeição. Mas, quando eu estava nesse acampamento, irmãos, aconteceu algo diferente comigo. Tive uma experiência diferente com Deus. Eu estava ali um dia orando, num dos cultos, e o Senhor visitou o meu coração e me deu a passagem que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 8. Eu quero até ler com você, aproveitando a proposta do nosso culto de ensino,
1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Eu estava ali no sábado à noite, orando, e o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração. Diz assim o texto: Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus. Eu estava orando e o Senhor me deu essa palavra, onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz à igreja dos Coríntios que quem os mantém de pé na presença de Deus, que quem sustenta os membros da igreja de pé na presença do Senhor, é Ele, é o Senhor, e não nós. E o Senhor falou no meu coração o seguinte: quem sustenta a minha igreja sou eu. Quem mantém a minha igreja de pé sou eu. Sou eu que mantenho os meus servos na minha presença e não você. O Senhor falou no meu coração: você está carregando, meu filho, um fardo muito pesado. E esse fardo não é seu. Porque quem mantém o meu povo na minha presença, quem sustenta o meu povo, sou eu e não você. E aquilo quebrantou o meu coração. O Senhor quebrantou a minha alma. E como se fosse um peso muito grande saiu das minhas costas. Eu chorei demais ali. E foi então que o Senhor ministrou outra direção ao meu coração. Ele falou assim: eu quero que nesse acampamento você fique de lado. Deixa eu te mostrar que eu faço a obra sem precisar de você. E assim o Senhor fez, de forma gloriosa e de forma poderosa. Meus irmãos, a igreja do Senhor, e cada membro dela é sustentada pelo dono da igreja. A coluna de sustentação da igreja é o próprio Senhor Jesus. Quando nós estamos é Ele quem nos mantém de pé. Quando a gente olha para aquela imagem, para a entrada do templo, nós vemos ali duas colunas. E o nome daquelas duas colunas, Boaz e Jaquim, Boaz significa Ele estabelecerá. E Jacã significa nele está a força. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Então Boaz significa Ele estabelecerá. E Jacã significa nele está a força. Ou seja, meus irmãos, quem estabeleceu a igreja foi o próprio Senhor Jesus. Lá em Mateus 16, no verso 18, ele disse: sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus foi quem edificou a sua igreja. E Jacã diz: nele está a sua força. Jesus estabeleceu a igreja. E a força da igreja, a força que sustenta a igreja de pé, a força que sustenta a igreja fiel, não está em mim e nem em você, mas está nele. É Ele quem é poderoso para nos manter de pé e irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém, meu irmão? Quem estiver me entendendo aí na sua casa, diga um glória a Deus. E a gente vê que em cima dessas colunas tinham algumas peças ornamentais
compostas ali de romãs e lírios feitos de bronze. Obviamente, irmãos, tanto os lírios e o romã que estão em cima dessa coluna, eles representam a prosperidade do povo de Israel. Contudo, irmãos, quando a gente lê o Antigo Testamento, principalmente as figuras que estão no templo e no tabernáculo, a gente vê que elas apontam para realidades superiores, que na verdade as realidades ali daquelas figuras do templo são sombra da substância que nós encontramos em Cristo Jesus. Então aquelas duas colunas são uma representação da igreja do Senhor, e assim como o romã e os lírios também. Se você quiser ler comigo o que diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 8, no versículo de número 5, nós podemos ir até lá. Hebreus capítulo 8, versículo de número 5. Então vamos lá. Hebreus capítulo 8, versículo de número 5. Falando sobre o santuário do Antigo Testamento, o escritor ou a escritora de Hebreus diz assim: e eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha cuidado de fazer tudo conforme o molde que eu vos tenho mostrado no monte. Então, na verdade, aquele santuário terrestre era uma representação de figuras celestiais, assim como essas colunas que a gente tem no templo de Deus. Então, a gente pode entender que essas figuras, a romã e os lírios, têm algum simbolismo para nós que somos a igreja do Senhor. Isso nós podemos fazer como inferência e também como forma de aplicação prática para as nossas vidas, não usando uma regra de hermenêutica doutrinária. Então vamos lá, irmãos, a gente vê que no pico dessas colunas tinham as romãs. Na verdade, o livro de Reis vai falar que era uma rede com 400 romãs de bronze. E o que essas romãs podem representar para nós hoje? Primeiro, irmãos, a romã, dentro da cultura judaica, é uma das 7 frutas que representam a nação de Israel. Nós podemos ver isso lá em Números 13, no versículo 23, quando o povo de Israel chegou à terra de Canaã. O texto diz assim: foram depois até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual também trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Então, na verdade, irmãos, a romã é uma representação da escolha do Senhor. Assim como Deus escolheu o povo de Israel no tempo antigo, no tempo da antiga aliança, assim Deus escolheu a sua igreja para esse povo. Jesus disse aos seus discípulos no capítulo 15, versículo 16: não foram vocês que me escolheram, mas fui eu quem vos escolhi. Meus irmãos, nós somos o povo escolhido do Senhor. E Deus te escolheu para que você seja um intercessor desse tempo. Deus te escolheu, meu irmão, para que você seja uma voz profética desse tempo. Deus te escolheu para que você seja um atalaia que fique na brecha e que declare as boas novas, que declare a palavra do Senhor. Você é escolhido de Deus. Posso ouvir um amém, meus irmãos?
Talvez a romã também tenha uma representação do acesso até a presença de Deus. Quando Deus mandou com que o sumo sacerdote tivesse a sua roupa especial para entrar no Santo dos Santos, ele determinou que essa roupa tivesse ali sinos e romãs. E todas as vezes que eles entravam na presença do Senhor, eles tinham que entrar com essa roupa, o sumo sacerdote, com o romã e com o sino. Eu vou ler aqui, não precisa abrir. No Êxodo capítulo 28, versículo de número 34, diz assim: uma campainha de ouro e uma romã, uma campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. Então a gente vê que a veste do sumo sacerdote, ela era composta por uma romã e por um sino. Porque quando ele entrava na presença do Senhor ali, diante da arca da aliança, aquele sino servia para que quando ele se movimentasse, as pessoas que estavam do lado de fora tivessem consciência que ele ainda estava vivo. Então, meus irmãos, a gente vê que o Senhor escolheu a minha e a sua vida, que somos seu povo, para estar na presença dele. Na verdade, essa roupa de sumo sacerdote foi vestida sobre Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso mediador eterno entre Deus e o homem. Talvez você está desesperado hoje e procurando uma solução em qualquer lugar. Se alguém fala que vai fazer uma reza boa para você, ou vai te oferecer uma solução, você de repente fala, não, vamos ali. Mas existe um caminho que nos conecta com Deus. E esse caminho é Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então Jesus tem essa roupa de sumo sacerdote. Contudo, a igreja do Senhor também veste essa roupa, não de sumo, mas de sacerdote. Lá em Apocalipse 1:6, fala que Deus nos fez reinos e sacerdotes para ministrarmos diante dele. Então, meu irmão, você é o povo escolhido de Deus, eu sou o povo escolhido de Deus, para estarmos nesse tempo na presença do Senhor. Fazendo o quê? Em primeiro lugar, recebendo o perdão dos nossos pecados. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Em segundo lugar, para nós buscarmos o socorro e o favor do Senhor. Lá em Hebreus 4, se você tiver ainda com a sua Bíblia em Hebreus, vamos voltar a alguns versículos. Hebreus 4, versículo 16, fala assim, versículo 15, pois não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Olha que maravilhosa promessa. Deus abrindo uma porta para que eu e você nos acheguemos à sua presença com confiança ao trono da graça, para que a gente receba o quê? Socorro e misericórdia em ocasião que precisamos. Irmãos, nós precisamos nesse tempo do socorro de Deus. Nós precisamos nesse tempo da misericórdia do Senhor. E o trono da graça está aberto para mim e para você. O sumo sacerdote também intercedia pelo pecado do povo. E nós podemos estar na presença do Senhor nesse tempo para interceder
por nós, mas também pelo pecado do nosso povo, pelo pecado da nossa nação, pelo pecado da igreja do Senhor. Neemias, quando orava por Jerusalém, ele orou pelos seus próprios pecados e pelos pecados da nação. Daniel, quando orava por Jerusalém, também na Babilônia, ele confessou os seus pecados e o pecado do povo. É tempo da igreja confessar os seus pecados e confessar também os pecados do povo, pedindo diante do trono da graça misericórdia e o socorro de Deus. Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Ele é, irmãos, socorro na hora da nossa angústia. E você pode clamar pelo socorro de Deus, porque esse socorro virá sobre a sua vida. A romã também ali pode representar na estola sacerdotal a questão do silêncio que nós devemos manter na presença de Deus. Porque você vai ver que na estola, na orla da roupa do sacerdote, do sumo sacerdote, tinha uma romã e um sino. Uma romã e um sino. Então o sino representa o som. Mas a romã, segundo, eu vou ler o nome dele aqui porque eu não quero errar. Segundo o rabino Ovadiah Yosef, a romã representava ali na roupa do sumo sacerdote o silêncio, enquanto que o sino representa o som. E que diante da presença do Senhor nós temos que falar, mas temos que entender que a sua presença também exige silêncio, exige reverência, exige calar a nossa alma. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tire um tempo nesse tempo. Ficou boa essa frase, né? Tire esse tempo nesse tempo, para você ficar em silêncio. Tantas e tantas e tantas vozes, tanto e tanto barulho, mas a presença do Senhor é silenciosa. A presença do Senhor é silenciosa. Se você não escutou na última vez que eu falei. Terminando aqui, irmãos, caminhando para o final. Nós temos também os lírios dentro daquelas colunas. E os lírios também podem assumir alguns significados para nós que somos a igreja do Senhor. Há uma discussão daqueles que são biblistas, se essa palavra lírio corresponde à flor lírio que nós temos hoje, ou se são algumas espécies nativas ali da região de Israel. Eu não quero me atrever a entrar nessa discussão, mas o Senhor Jesus citou no Evangelho que registrou Lucas, no capítulo 12, versículo 27, ele fala assim: considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Em Oséias, no capítulo 14, versículo de número 5, diz assim: eu serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como o lírio, e lançará suas raízes como o Líbano. Então, mais uma vez, irmãos, a gente vê que o lírio também é uma representação da igreja do Senhor, do povo de Deus. E talvez o lírio tenha a ver com a beleza da igreja, com a beleza com que a igreja está vestida e se vestirá no futuro. Jesus falou assim: olha, nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. Nem Salomão, em sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Por que Jesus disse isso? Porque Salomão
foi um dos mais notáveis, mais ricos e mais prósperos e mais sábios dos reis que existiram na dinastia do reinado de Israel. E Salomão representa toda a glória que o homem pode ter. A glória da riqueza, a glória da notoriedade, do poder. Toda a glória humana vestiu Salomão. Mas a glória que veste a igreja é superior à glória de Salomão. Por quê? Porque a glória que veste a igreja não é a glória terrena, mas é a glória celestial. Posso ouvir um amém aí na sua casa? Então nós estamos vestidos com a glória de Cristo. Nós estamos vestidos com a justiça do Senhor. Nós estamos vestidos com a justiça de Jesus, com as vestes de Jesus. E essa glória é maior do que qualquer glória terrena. Isso também tem a ver com a glória que nos vestirá no futuro. Porque um dia, irmãos, e em breve está chegando. Os sinais anunciam que esse dia está chegando, aleluia! Nós vamos nos despir desse corpo corruptível. Nós vamos nos despir desse corpo mortal e vamos nos vestir com um corpo imortal, incorruptível. Esse corpo traz a glória da terra, mas o corpo que teremos trará a glória do céu. Por isso que o lírio do campo se veste com uma glória maior do que a glória de Salomão. As riquezas do Senhor, as riquezas eternas do Senhor celestiais são mais gloriosas do que as riquezas da terra. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Também o lírio tem a ver com o cuidado e a provisão de Deus. Se Deus cuida do lírio do campo, se Deus veste o lírio do campo, Ele também vai cuidar de você. Ele também tem cuidado de você. Não andeis ansiosos por coisa alguma, com o que vão comer, com o que vão vestir, e o que será do dia de amanhã, porque assim diz o Senhor, o amanhã trará consigo o seu próprio cuidado, basta a cada dia o seu mal. Olhai, olhai para as aves dos céus, não semeiam nem colhem, contudo o vosso Pai Celestial sustenta cada uma delas. Considerai os lírios dos campos, que hoje existem e depois são lançados no forno. Contudo eu vos afirmo, que nem Salomão se vestiu como qualquer um deles. Se Deus cuida dos pássaros, Ele vai cuidar de você. Se Deus veste os lírios, Ele vai vestir a sua vida. Confie, igreja do Senhor, na provisão e no cuidado daquele que é o nosso pastor. Aleluia. O livro de Apocalipse fala: ao que vencer, será a coluna no templo de Deus. A verdadeira igreja está e será sustentada pelo Senhor. O Senhor está segurando as suas mãos e Ele não vai soltar. Você pode soltar das mãos dele, mas Ele vai segurar forte. Ele é poderoso para te manter de pé e para te sustentar até ser aquele dia perfeito. E nós estaremos de pé diante do Senhor, como coluna que vai perfumar e adornar o templo do Senhor. Amém, meus irmãos? Essa foi a mensagem, a palavra que o Senhor falou fortemente ao meu coração. E eu creio que de alguma forma Ele pode ter falado contigo também. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, retorne para o Senhor. Se você não tem força, Ele vai ser a tua força. Ele quem vai te estabelecer, porque Ele te escolheu e te chama pelo seu nome. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça isso, meu querido. É tempo de nos voltarmos ao Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Eu queria terminar
esse momento fazendo uma oração, uma última oração com você. E se você puder fechar os teus olhos agora e confiar naquele que sustenta o lírio dos campos, aquele que sustenta os pássaros, aquele que é o pastor da sua igreja. Pai, obrigado, Senhor, porque sobre mim não está o peso de sustentar a tua igreja. Ela é sua, Senhor, e o Senhor é quem mantém cada um dos teus servos de pé diante de ti, Senhor. É o Senhor que sustenta essa minha irmã que está me assistindo, é o Senhor que sustenta esse meu irmão que está me assistindo, porque eles não estão firmados em Paulo, em Pedro, em Apolo, mas eles estão firmados na rocha, na verdadeira coluna que é Jesus Cristo, Pai. Tira essa ansiedade e esse medo, Pai, do nosso coração com o dia de amanhã, Senhor, e nos ajude a confiar no seu sustento, na sua provisão. Senhor, veste a tua igreja com a tua santidade, veste a sua igreja com a glória que vem do céu, meu Pai, e nos ensina, Senhor, a nos despir, ó Pai, das coisas e da glória humana, Senhor. Pai, esse meu irmão, Senhor Deus, que não tem conseguido dormir à noite, essa minha irmã, Senhor Deus, que está desesperado, Senhor, que tem chorado, Senhor, tem misericórdia. Nós queremos ir, ó Pai, ao trono da graça, como escreveu o escritor de Hebreus, para gritar: Senhor, nos socorre, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai, e nos abençoe poderosamente, Senhor. Visita onde chegar o som da nossa voz, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai, é que nós oramos e Te agradecemos, e oramos em nome do Senhor Jesus.